Muitíssimo boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre a força da prece. Não é um tema inédito, né? Pedi, obtereis, ajuda-te que o céu te ajudará. Já fiz essas palestras, né? Por que os temas se repetem? Porque nós precisamos refletir continuamente, nós precisamos voltar a refletir sobre esses assuntos que se repetem. Porque às vezes a gente lê alguma coisa sobre prece ou sobre um assunto interessante, ou ouve uma palestra sobre um assunto interessante, e a gente queria guardar cada palavra e poder acessar assim, né, como num arquivo, ir lá abrir e acessar a qualquer momento. Mas a gente não consegue absorver tudo, né? Talvez porque a gente ainda não consiga organizar tudo tão bem. Então, é preciso reforçar, principalmente num ano que está começando, né? Como é que a gente se relaciona com a prece, como é que a gente vai fazer para se relacionar com a prece. Então, eu trouxe aqui algumas reflexões sobre esse tema de hoje. E começando aqui com a codificação, em que Kardec faz a seguinte pergunta: pode-se, com utilidade, orar por outras pessoas? Os espíritos de quem ora atua pela sua vontade praticar o bem, atrai a si, mediante a prece, os espíritos bons e se associam ao bem que deseja fazer. Então, aquele que ora por outro, ele não só está fazendo algo pelo outro, está fazendo algo por si. Porque quando a gente ora por outros, né? Quando a gente ora na casa espírita, a gente ora muitas vezes por pessoas que não conhecem. Mas a gente coloca as melhores intenções na prece. Quando a gente faz uma prece por um filho, por um amigo querido, geralmente quem pede uma prece pra gente é porque confia na gente. Então é próximo, é querido. Então nós colocamos o melhor de nós. E a partir do momento que nós oramos pelo outro, nós trazemos então para nós os bons espíritos que estão perto de nós para nos atender. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Então, essa questão de olhar para o mundo e ver que não tem que os problemas não têm saída, ela é muito da esfera corporal. E quantas coisas e quantos momentos que a gente pensou, não tem saída, não tem jeito. E a vida se configurou para que houvesse uma saída onde nós não imaginávamos. Às vezes na ação do tempo, porque a solução dos problemas é como cozinhar, né? Você coloca todos os ingredientes, se você não deixar cozinhar, aquilo não fica bom. Então às vezes a gente faz tudo. Mas eu fiz tudo para resolver. Fez, mas agora tem que esperar. Esperar as coisas agirem. Então, essa questão de nos colocarmos além dessa vida física, é para isso que a doutrina espírita está aqui, para a gente enxergar além da vida física. E é ali, no momento da prece, que nós deixamos de estar aqui prestando atenção nesse mundo corporal, que ele nos distrai muito. E nós não estamos só encarnados, nós estamos no mundo espiritual também, porque nós somos espíritos e nós esquecemos disso. E nós estamos mergulhados também na eternidade, que nós não somos só o agora. E a prece nos conecta com o todo desse espírito que nós somos. Porque nós sabemos, como espíritas, que não somos só essa persona, esse nome, esse corpo. Nós somos muito mais. E aí a prece pelo outro também nos conecta a isso tudo.
E ainda continua a codificação. A prece que façamos por outrem é um ato de vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os espíritos bons, que lhe virão seguir bons pensamentos, gerir bons pensamentos e dar a força de que necessita seu corpo e sua alma. Mas ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Então, essa prece que a gente faz no momento da irradiação, essa prece que a gente sabe que se conecta com a espiritualidade. E como é bom quando a gente reza para alguém e a pessoa diz, muito obrigada, me ajudou tanto, porque o pedir é um ato de confiança. E orar por alguém é um ato de conexão com Deus. E muitas vezes se recebem muitos nomes, né, na irradiação, aí o que é que faz? A gente tem na irradiação agora lá na Casa Espírita, nas segundas-feiras também tinha 30 nomes, 30 pessoas pedindo prece agora. E aí, eu gosto muito de história, então eu gosto de ouvir história. Então eu fui procurar histórias sobre essa questão da prece, porque nem sempre é preciso citar o nome da pessoa. Ele estando anotado ali é o suficiente, né? Aí nós optamos por selecionar os casos mais graves e citar aqueles e pedir por todos os demais que estão anotados. E tem uma historinha que eu achei muito interessante, que é de um rabino muito importante, né, da religião judaica, e muita gente pedia preces para ele. Ele tinha muitas pessoas por quem orar, e ele dizia que ele lembrava de todos na hora da prece. Aí eles disseram, mas Rabino Mendel, como assim? Como isso é possível? E aí ele disse, a dor de cada pessoa que me pede prece faz uma marca no meu coração. E quando eu oro, eu digo, Senhor do mundo, lê o que está aqui. Então, não é só o citar o nome, mas às vezes a gente pensa na nossa família como um todo. E são marcas que as dores dessas pessoas fazem no nosso coração. E Deus sabe ler além das palavras e dos pensamentos que expressam palavras. Porque existem pensamentos que expressam palavras. É como se eu falasse dentro da minha cabeça. Mas existem pensamentos que não são palavras dentro da minha cabeça. São lembranças, são memórias, são sensações. E nós também nos comunicamos assim. Então veja que forma linda de expressar a maneira como ele se comunica com Deus e como nós também podemos nos comunicar. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Então os espíritos respondem a Kardec, a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. E também porque o desgraçado sempre sente o refúgio quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Eu quero ilustrar aqui também com uma história que sempre a prece ela é atendida, ela chega àquele que está na espiritualidade. Ela é um elo de comunicação com aqueles que estão do outro lado da vida, mas que ainda estão em conexão conosco. Porque nós sabemos que nós não perdemos as pessoas por quem nós temos afeto continuam conectadas a nós.
Então, essa história é de um rapaz que estava passando fome. E ele resolveu entrar numa taberna, muito antigamente. E aí ele foi mandar pedir pão, pedir comida, e mandaram embora. Tá, vai embora daqui, sai daqui. E um homem muito avarento encontrou ali um pão dormido no chão, aquele pão bem duro, e atirou em direção ao rapaz. Bateu nas costas do rapaz, e o rapaz com muita fome olhou, um pão, alguém teve piedade de mim. Ele não interpretou o ato como uma agressão, embora aquele homem tivesse a intenção de agredir o rapaz. E a partir daquele momento, então, ele comeu o pão e ficou muito agradecido. E aquela gratidão mudou a vida do rapaz. E ele sempre orava por aquele homem que tinha dado o pão para ele. Aquele homem desencarnou, estava lá no umbral, ali remexendo o lodo em busca do ouro, e o rapaz orando. E o espírito protetor procurando uma solução para que aquele homem reencarnasse, afinal de contas, ninguém queria ser pai nem mãe dele. E de repente o espírito protetor sente a chegada de uma prece. E foi atrás de quem estava fazendo aquela prece, quem teria feito uma prece para aquele homem. E encontrou o rapaz. E aí o rapaz recebeu como filho aquele homem. Possibilitou uma nova oportunidade de vida. Então, é uma situação extrema, né? Mas é uma situação muito interessante, que os espíritos, e era desconhecido, quanto mais os conhecidos. E a prece, ela pode ser pelos encarnados conhecidos e pode ser pelos desencarnados desconhecidos também, né? A gente tem aquela historinha do Divaldo, que leu uma notícia no jornal de um suicida e sempre orava por ele. E não conheceu aquela pessoa. Então, sendo conhecido ou desconhecido, ele vai receber sempre as preces. Então, sempre é importante nós pedirmos para aqueles que sofrem aqui nesse planeta de provas e expiações, né? E nas esferas espirituais, afinal de contas, todos nós ainda estamos nesse planeta, né? Será útil que oremos pelos mortos? Ainda a resposta continua dizendo, por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com boa vontade. Quer dizer, ele também recebe a prece com boa vontade. E muitas vezes pode ser uma intuição, uma ideia, e esse alívio como serve como algo que ajuda a pessoa a ter um bom ânimo, como nós aqui também. Às vezes você está desanimado e do nada recupera o ânimo, né? E você não sabe de onde aquilo veio. E assim também é no plano espiritual. A pessoa está ali sem saber por onde vai procurar uma saída e recebe aquela prece e tem uma esperança. Diante dessa esperança, ela consegue contactar a espiritualidade amiga, os socorristas do plano espiritual. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperança, como eu acabei de falar. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam de vossas preces. Então é muito importante nós orarmos. A intercessão magnética, a
vibração do pensamento elevado e a vontade determinante transformam a nossa energia mental em ondas eletromagnéticas de amor em auxílio de todos que estão na nossa casa e a favor dos nossos semelhantes. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente da vida e luz, nos diz aqui André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, só de ler essa descrição aqui, a gente fica imaginando assim, né, uma flor de luz se abrindo, esse chakra aqui se abrindo em flor. E a gente, aí, essa questão, a gente imaginando essa questão eletromagnética de amor, que a prece, ela não carrega só essa intenção do bem, mas ela vai carregar também o ectoplasma para as doenças, para o refazimento físico, ela vai carregar, então, essas partículas eletromagnéticas que vão chegar no desencarnado ou no encarnado, porque o desencarnado também, ele ainda tem um corpo perispiritual que precisa muitas vezes ser recuperado, porque às vezes ele passou por doenças difíceis, uma desencarnação que levou à mutilação, a determinadas chagas no seu perispírito, e ele precisa se recuperar, né? E quantas vezes as pessoas pedem prece e estão passando por um tratamento difícil, e as preces, as irradiações, a água fluidificada também é um elemento muito importante na prece, né? Quando a gente pede irradiação, colocar água para fluidificar em casa é muito importante também, que é mais um veículo do plano que o plano espiritual utiliza para que a gente possa se recuperar fisicamente também, né? Então é importante a gente ter consciência de tudo isso, porque quanto mais consciência a gente tem de tudo que é a prece, melhor ela flui e melhor é a nossa conexão com o plano espiritual. De essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito em qualquer posição, por obrigá-lo a despir de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor. Como a gente falou lá no início, a gente dá o melhor de si ali no momento da prece, pelo menos deve ser assim. André Luiz, ele explica aqui em Mecanismos da Mediunidade que a oração está ligada à própria higiene mental, né? Então, ela não tem só essa questão de pedir e obtereis, mas ela está ligada à higiene do nosso espírito e da nossa mente. Isso porque durante a oração estamos em permuta de vibrações sutis e puras, limpando a nossa mente, da nossa mente, as matérias fluídicas densas. Então, quer dizer, o bem que eu sinto não consegue compartilhar com o mal que eu penso, que eu sinto. Então, naquele momento, eu estou pensando plenamente o bem. Eu tenho mais uma historinha que eu gosto muito e que eu adapto ela para várias situações, e para a prece aqui, ela se encaixa perfeitamente, que é a história do cesto. O discípulo chega lá para o mestre e diz: ai, mestre, eu rezo, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, me ajuda. E aí o mestre diz: depois a gente conversa, você me ajuda aqui, eu preciso trazer a água de lá do lago para molhar as plantas. Você pega aquele cesto ali e traz para casa, água para molhar as plantinhas. Aí ele foi lá e tentou, né, se o mestre disse, tem que fazer, né, o cesto furado, né? Aí ele disse: mestre, é impossível, a água cai toda, eu não consigo trazer até aqui. Aí o mestre parou e disse: mas observe, o cesto está mais limpo.
Então, às vezes, a gente reza, ai meu Deus, tira essa prova da minha frente, eu não aguento mais, quanto tempo eu vou ter que passar por isso? Mas a prece, ela não vai só ser esse peditório, essa troca, essa permuta. Ela serve para muito mais do que isso. E aí a gente acaba não tendo consciência de tudo que a prece faz por nós. E uma delas é limpar esses miasmas da queixa. Ai meu Deus, do vitimismo, como se ninguém mais passasse por aquilo. Nós fôssemos o alecrim dourado que não pode passar por amor. Mas a prece, ela, quando nós estamos sintonizados, ela faz isso, esse trabalho de limpeza. Então, tira de mim, Deus, esse peso que eu sinto. Se eu tenho que passar por isso, me ajuda a passar com dignidade, com mais leveza, se isso é inevitável. Então, nós também podemos pensar nesse momento de reflexão e de higiene mental. Veja que importante um tempo tão difícil em que a saúde mental é um luxo. Os pilares para a eficácia da prece. A verdadeira eficácia da prece repousa em 2 pilares, a fé e a convicção. Quer dizer, acreditar convictamente de que nós estamos sendo amparados por Deus. Que nós somos como crianças, né? Que a gente tem aqui algumas professoras, e a gente também já foi aluno, e ainda é, porque é espírita, está sempre aprendendo. E aí aquela coisa, eu lembro quando era criança, eu tinha que escrever números até 100. Nossa, foi um horror aquilo. Escrever até 100 era tanta coisa, e a gente pensa agora, uma coisinha tão simples, né? Uma equação que lá no ensino fundamental era tão difícil aprender a ler, escrever, uma coisa, né? E aquilo tudo, tantas coisas que depois a gente sai da escola e, nossa, como aquilo era fácil. E assim também é para nós. A encarnação de cada um é extremamente pedagógica. Tudo é pedagógico. Tudo, absolutamente. Acertos e erros são pedagógicos. Então, quando a gente entende isso, a gente também muda o tom do diálogo com Deus. Muda a nossa postura diante daquilo que a gente pede, diante daquilo que a gente fala com a espiritualidade melhor. Quando a gente entende que nós estamos numa escola, nós estamos aqui para aprender todos os dias. Além da fé e da convicção, o merecimento também é elemento fundamental quando falamos em eficácia da prece. Porque aí a gente pensa, né? Quando a gente tinha 10 anos, o que a gente pedia na prece? Ah, eu quero uma bicicleta. Quero uma bicicleta nova, a minha já está tão velhinha, está tão pequena, né? Cresci, não deu. E aí depois da adolescência, eu queria tanto namorar com fulano, aquela me desse bom. E aí a gente hoje olha para esses pedidos e vê assim, como é coisa da época, mas eram ingênuos. E quantos dos nossos pedidos continuaram sendo ingênuos e nós não entendemos? Então, a maturidade com relação à prece. Então, e às vezes a gente até olha, nossa, eu pedi aquele emprego lá, ainda bem que eu não consegui, né? Porque depois você vê que aquele lugar era meio estranho, meio ruim, você não ia se dar bem com aquele chefe ali, que o caminho era para ser outro caminho. Se você tivesse conseguido aquele emprego, você não teria feito aquele curso que hoje te faz feliz. Então, às vezes a gente não entende muito bem as coisas, que elas são
atendidas de acordo com as nossas necessidades e capacidades, e coisas que nós enxergamos em nós e na vida. Podem as preces que por nós mesmos fizemos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Às vezes a gente pensa, não, eu não quero passar por isso, não vou. Às vezes a pessoa tenta fugir, né, da prova. As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os espíritos bons e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes elas nos parecem. Às vezes você pensa, né, determinadas pessoas passam por isso, passam por aquilo, nunca tem fim. Eu penso, nossa, como ela aguenta, como ela aguenta. Tem sempre o suporte. Sempre tem espíritos amigos e protetores do nosso lado. Dissemos que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Então, quando a gente pensa, todas as preces são atendidas, a gente pensa naquele resultado, né? Eu pedi, mas isso aqui já é o resultado. Fortalecer a pessoa, fortalecer as nossas ideias, nos dar coragem, já é o fato de você ser atendido, já faz você estar diferente diante daquela prova. Às vezes, o que é feito não é o que está fora mudar, mas é você começar a sua mudança. Ajuda-te mesmo que o céu te ajudará. Bem o sabes, ademais não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao saber de cada um, porquanto o que do vosso ponto de vista estreito e na perspectiva da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, frequentemente é um grande bem na ordem geral do universo. Então a gente não tem exatamente a noção, às vezes, de onde a gente está caminhando. Às vezes a gente está meio no escuro, porque não sabe o resultado disso para o nosso espírito. Por isso a fé, que é a confiança em Deus. Porque Ele sabe, porque os espíritos protetores sabem para onde nós estamos caminhando. E quando nós não estamos caminhando para a direção certa, a nossa consciência, ela dá um grito e diz, olha, não é por aí. Às vezes a gente não quer ouvir. A higiene do espírito, aliada à higiene do espírito, a prece representa um comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Quer dizer, a prece é um transformador das nossas correntes mentais. Ela vai transformar e elevar as nossas energias mentais. André Luiz ressalta que estamos inseridos numa espécie de selva de vibrações mentais variadas. Quem não se sente assim em 2025? Numa selva, eu achei muito interessante, selva de vibrações mentais variadas. Aí recebendo informação e desinformação e excesso de coisas, e não conseguindo se comunicar entre si, porque todo mundo fica só no meio de celularzinho. É um desafio. E aí a prece vai serenar. Por isso a importância do Evangelho no lar, que é aquele momento que está todo mundo olho no olho, ali lendo, ouvindo e refletindo sobre uma mensagem. Cabendo a cada um de nós escolher os pensamentos que iremos arrojar para a atmosfera e receber dela em sintonia com os que irradiamos. Quer dizer, a gente tem que escolher os pensamentos que a gente joga para o universo para receber de volta. Porque
existem pensamentos de espíritos, pensamentos encarnados ali transitando. E a gente entra naquela faixa de pensamento e aquilo parece que brota, né? Novas ideias e, enfim, parece que não tem fim. Então nós precisamos mudar, sermos adultos e mudarmos a corrente dos nossos pensamentos. E quando nós não conseguimos mudar a corrente dos nossos pensamentos, lá durante o dia, no trabalho, ou cuidando da casa, dos filhos, às vezes a gente tem que parar tudo, ir no banheiro e dizer, meu Deus, me ajuda, eu preciso mudar o curso disso aqui. Às vezes você está no meio de uma discussão, você para, que eu não consigo falar com você agora. Não consigo. E às vezes a gente precisa parar ali para não ir para um lugar que a gente se arrependa depois. Então nós precisamos, e às vezes fazer uso da prece e dizer, meu Deus, me dá discernimento para resolver essa situação. Isso é uma prece. É trazer para perto de si aqueles espíritos que estão ali para te ajudar. Eles estão esperando um sinal seu para ajuda. Então, muitas vezes a gente pode recorrer à prece e a doutrina espírita nos esclarece. Isso é muito importante. Que ela não precisa ter palavras bonitas, que ela não precisa ser longa, mas que ela precisa ser uma prece com fé, que ela precisa ser uma prece genuína. Nesse sentido, a prece é uma importantíssima ferramenta de defesa e renovação do equilíbrio mental. Quando você vê que você está perdendo a batalha, respira e volta. Meu Deus, não quero ir para lá, não quero isso. E aí te renova novas energias e te equilibra. É fácil? Não, porque exige maturidade. E às vezes a gente perde a maturidade. Não importa a idade, né? Idade não é sinônimo de maturidade. E sim esforço, trabalho contínuo em si, sobre si mesmo. Um instrumento de equilíbrio. Assim, a oração deve ser instrumento de equilíbrio e renovação da mente, e não simplesmente meio de requerimento incessante a Deus. Peditório. Devemos, antes de pedir, agradecer tudo que possuímos, desde as pequenas alegrias da vida até as grandes bênçãos que já recebemos. Então, às vezes, algumas coisas dão errado na vida para mostrar o quanto a gente está protegido. Semana passada, eu tenho uma chave ali na minha casa, uma quádrupla parecida com essa dali, e eu saí com pressa, puxei a chave. Aí cheguei em casa para almoçar, a chave não entrava na fechadura. Nem sabia que isso podia acontecer. Eu olhei assim para ver se eu estava no apartamento certo, né? Não entrava, o vizinho veio ali, tentou me ajudar, tive que chamar o chaveiro, porque a fechadura já é mais antiga, eu puxei ela virada e desconfigurou ali, e agora tem que trocar o mioninho, porque pode acontecer de novo. Aí eu pensei, meu Deus do céu, né? Quantas coisas deixam de acontecer no nosso dia a dia, porque nós estamos protegidos. Aí no fim do dia, eu chamei o chaveiro, 3 minutinhos ali já resolveu o problema, né? Mas veja que essas coisas também servem para nos mostrar que quando dá tudo certo é porque também a gente está ali sendo guardado para que dê tudo certo. E a gente não sabe de quantos males a espiritualidade nos livra no dia a dia. Os pedidos devem caminhar junto com a resignação, aceitando os planos traçados por Deus e por nós mesmos antes de reencarnarmos. Ou seja, devemos pedir forças, coragem e fé para enfrentarmos
e vencermos as dificuldades e sofrimentos das nossas vidas. Lembrar que a gente pediu por muitas coisas que estão aqui, né? E estão relacionadas com o nosso aprendizado. Né? Porque, afinal de contas, o aprendizado é individual. Ele é feito sob medida para nós. E também tem as nossas escolhas. Às vezes a gente escolhe um caminho. E não é porque é o caminho do bem que ele é fácil. Não é porque a gente escolheu ser espírita que agora vai ser toda uma maravilha. Não, vamos ter desafios. O caminho do bem é um caminho que apresenta desafios. E aí a gente tem que assumir os desafios. A gente sabia que ia ter, não sabia quais seriam. Exatamente, mas sabia que ia ter desafios. Então, né? Sabemos que tem desafios, está encarnado. As nossas escolhas têm desafios, que nós estamos amparados e que a prece é o nosso meio de conexão com aqueles que nos amparam. Né? Tá tudo certo. E orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. A vida do coração é Deus. O coração da vida, aliás, é Deus. E a vida do coração é a nossa vida, é a verdadeira vida. Porque o mundo, ele depende da forma como nós lemos o mundo. Para algumas pessoas, às vezes você pensa, ai, coitada daquela pessoa, mas ela está feliz, porque ela está enfrentando os seus dilemas, os seus desafios de uma forma muito madura. E às vezes você pensa aquela pessoa, ai, que feliz, né? Tá lá na praia, né? Janeiro, a gente aqui, né? Blumenau, passando calor, mas a pessoa está com uma angústia no peito. É a vida do coração. É a vida do coração que lê a vida que está fora. Então, quando o nosso coração ele tá conectado ao coração da vida, tudo fica mais leve. Porque a gente sabe que, como o Chico nos dizia, tudo passa. Né? Aquela história tão bonita que ele pede para Emmanuel trazer uma mensagem de Maria Santíssima. E aí, demora um tempo, Emmanuel vem e diz, isso também passa. Ele diz, não é só isso, mas é de Maria Santíssima. Imagina só, Emmanuel deve ter lutado para conseguir essa mensagem. E é algo verdadeiro. Quando a gente olha para trás, quantas coisas, quantas dificuldades a gente passou, né? Atravessou. E aí a gente olha para frente de desafios que a gente tem. Isso não vai passar. E viram outros desafios. E a gente vai estar sempre no lugar. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.